Nessa última semana nós tivemos a notícia do diagnóstico de câncer da princesa de Gales, a Kate. E também, recentemente, nós tivemos muito na mídia o diagnóstico de câncer da Rafaela Justus, duas pessoas então que estão aparecendo bastante. Isso tem levantado muito sobre o tema, falado-se muito sobre câncer, e até porque, acho que é o dado que talvez chama a atenção aqui, a Kate, 42 anos, e a Rafaela, 37 anos, são o que nós chamamos de adultos jovens, pessoas ainda jovens. Quando a gente pensa em câncer, muitas vezes nós imaginamos a doença em pessoas mais velhas. E esse não é um raciocínio errado, porque é uma doença muito relacionada ao envelhecimento. Eu tenho um vídeo aqui no canal, por exemplo, falando como que o câncer surge, e uma das causas é a dificuldade que as nossas células têm de fazer o reparo conforme elas envelhecem. Então, conforme ocorrem erros de crescimento, de duplicação dessas células, um câncer pode surgir ali. Agora reparem como que nós temos visto mais câncer, mais diagnóstico em pessoas mais jovens. No caso da Rafaela Justus, é um diagnóstico de leucemia, um tumor hematológico, pode ter talvez relação genética ou com outros tipos de causas, exposições que ela possa ter tido. Já a Kate não foi bem explicado, não foi dito a causa, na verdade, na mídia. A gente só sabe que ela fez uma cirurgia na barriga, no abdômen, e que está em quimioterapia, em tratamento adjuvante, complementar àquela cirurgia. O que dá para a gente tentar imaginar aqui é câncer de intestino, por exemplo, poderia ser uma opção, cólon, de ovário também seria uma possibilidade, mas tudo isso especulação, difícil a gente saber. Tem outras doenças mais raras que poderiam aparecer nesse meio aí, então aqui mais só para a gente raciocinar em cima da notícia. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês nesse vídeo é, reparem como essas pacientes mais jovens têm aparecido com alguma frequência. Talvez quem está aqui seja da área da saúde, ou outras pessoas com conhecidos, enfim, tem observado como pessoas mais novas têm tido diagnóstico de câncer. Isso não é só uma impressão nossa, existem estudos mostrando isso. Tem um estudo que eu vou deixar aqui para vocês, a matéria foi publicada no Globo ano passado, final do ano passado, que mostra um aumento expressivo no diagnóstico de câncer na faixa etária dos 30 aos 50 anos de idade. Isso quando a gente compara com anos atrás. Tem também um estudo específico que daí é de câncer de mama, comparando o número de diagnósticos de câncer de mama no início ali da década de 90, com diagnóstico já depois do ano de 2015, ali 16 ou 17, esse número de diagnósticos. E o que a gente percebe é que houve um aumento muito expressivo nessa faixa etária de adultos jovens, entre 30 até 50 anos de idade. E vocês podem estar me perguntando, mas por que isso está acontecendo? Então, o intuito desse vídeo primeiro é fazer um alerta, pessoas mais jovens devem estar atentas a sintomas diferentes que tenham, uma perda de peso inexplicada, uma perda de apetite inexplicada, que não está sendo bem entendida, um sintoma novo, diferente, que tem progredido, está evoluindo, perceber algum nódulo, algum caroço diferente. Então esses sinais de alerta, eles devem chamar a atenção. Se você está com algum problema, tem um início recente ou que já faz algum tempo, isso vem piorando, procure ajuda. Pode ter um diagnóstico de uma doença grave. É muito importante fazer essa investigação e tirar essa associação que algumas pessoas têm de que o câncer aparece em pessoas mais velhas. A gente tem que ter cuidado com isso e com essas mudanças. Acho que um ponto interessante é a gente tentar raciocinar por que isso poderia estar acontecendo, por que o número de diagnósticos nessa faixa etária tem aumentado quando a gente compara, quando a gente volta 20, 30 anos atrás. Uma coisa mais simples que a gente pode pensar é, hoje está mais fácil fazer diagnósticos. Esse é um ponto interessante. A gente tem mais acesso a esses exames. Agora, um outro ponto que nós temos que analisar é o que mudou de 30, 20 anos para cá. E aí a gente começa a olhar para os hábitos de vida. Se nós pensarmos em causa genética, a causa genética há 30 anos atrás é a mesma de agora. Não teria por que o número de casos de câncer aumentar por isso. Até porque a população proporcionalmente não aumentou dessa forma. Se nós imaginarmos hábitos de vida, aí sim a gente tem um impacto muito grande aqui. Por exemplo, alimentação, exercícios físicos. A gente sabe que a obesidade hoje é uma das maiores causas de câncer que nós temos. Tabagismo, etilismo são causas importantes. Mas eu acho que a alimentação é um ponto que a gente tem que analisar, tem que observar bem como mudou
esse processo, como isso é diferente do que era antigamente. O fast food, a comida de preparação rápida, com conservantes, os defumados, a baixa ingestão de fibras, de frutas. Então esse é um dado que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais atenção. Eu citei aqui um estudo de câncer de mama, por exemplo, e quando a gente olha para fatores de risco de câncer de mama, se a gente parar para analisar, quais são os principais? Por exemplo, mulheres que nunca engravidaram, nulíporas, têm um risco maior, ou primeira gestação após os 30 anos de idade, mulheres que nunca amamentaram, ou que também têm uma amamentação depois dessa faixa etária, uma menarca muito precoce, uma primeira menstruação, uma menopausa mais tardia, uso de anticoncepcional por período muito prolongado, vários anos. Vejam como muito do que eu citei aqui tem relação com mudança de hábito de vida. Hoje a mulher, por exemplo, ela está inserida mais no mercado de trabalho, ela vai fazer uma faculdade, vai se especializar, e essa gestação ela fica mais adiante. E muitas vezes ela não consegue, por exemplo, amamentar, precisa voltar logo para o trabalho. Então tudo isso pode ter um impacto nesse aumento de número de casos, pode ter relação com isso. E aí vale a gente tomar as precauções corretas. Então entender como é feita a prevenção, diagnóstico precoce, hoje a gente trabalha com a mamografia a partir dos 40 anos de idade, preventivo para câncer de colo de útero, nós temos hoje vacina contra HPV, isso é algo que é importante a gente está falando, pensando nessas prevenções. Muitas vezes os vídeos aqui do canal estão focados mais nos tratamentos, mas acho que esse vídeo eu queria trazer para vocês à tona algo que nós temos visto na imprensa, essas notícias, está muito na cabeça das pessoas, e mostrar para vocês com esses dados que a gente já tem observado isso na prática, mais pessoas mais jovens aparecendo no consultório com diagnóstico de câncer, mas isso está comprovado por estudos, por estatística. Então fica aqui esse alerta, esse cuidado, para também pessoas mais novas estarem atentas a sintomas diferentes, a histórico de câncer na família, hábitos de vida, porque tudo isso pode ser modificado. Se você é uma pessoa que está assistindo aqui tem 30, 40 anos, tem tempo ainda para você mudar, melhorar, ter outras formas de encarar isso para tentar prevenir a doença. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. É muito importante os tratamentos estarem avançando, nós termos mais opções, mas se a gente conseguir detectar isso de forma precoce, faz uma grande diferença, e principalmente prevenir, aí o impacto ele é gigantesco, isso faz uma diferença muito grande. Então eu queria aproveitar esses casos midiáticos para trazer essa conclusão aqui para vocês, para comentar mais sobre isso. Com relação, só voltando à notícia, como eu citei, o diagnóstico da Kate especificamente parece ser um câncer ali abdominal, pelos relatos. Então pode ser, por exemplo, o intestino que está fazendo quimioterapia complementar, talvez ovário pode ser uma opção, mas há outros tipos de câncer ali menos comuns que poderiam aparecer também. Então fica essa mensagem no ar. Da Rafaela Justo está fazendo tratamento de leucemia. Essa é uma doença que pode acometer já pessoas mais jovens, então talvez o dela, apesar de estar na mídia, não tem tanta relação assim com essa mudança, mas acho que vale para citar, trazer a idade para vocês, para mostrar o quanto a gente tem que estar alerta com relação a essas doenças. Certo, pessoal? Queria pedir para vocês, então, antes de encerrar, se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, ajuda aqui na divulgação do canal e deixa para mim aqui nos comentários. Se vocês lembram de mais alguém na mídia recente que teve diagnóstico de câncer, querem que eu traga alguma coisa, deixem perguntas aqui para eu também estar comentando no canal, trazendo novos vídeos para vocês. Quem quiser participar mais tem a possibilidade para se tornar membro do canal, esse botão logo aqui ao lado. Eu consigo dar uma preferência na resposta de perguntas, facilita muito esse acesso, ajuda na escolha de temas de vídeos, enfim, tem alguns benefícios. E para quem precisa de algo mais específico sobre a sua situação, o seu caso, deixa aqui o meu contato para agendamento de consulta online, onde ali a gente pode tirar uma hora, um tempo que for necessário para estudar o caso certinho, avaliar, ver por onde a gente pode ajudar e melhorar nesse processo. Beleza, pessoal? Até o próximo.